a gente já pode começar a introduzir aí. Bom, aos que estão no primeiro encontro aí, sejam todos bem-vindos, né? Os que já vieram em antes, sejam bem-vindos novamente. Só para recapitular, né, galera? Então, bom, a SaaS BR Club surgiu basicamente faz quase 2 meses atrás aí. Eu, o Vitor e o Rafa, a gente foi para os Estados Unidos para o SaaStr, né? Então, para todo mundo que já deve ter ouvido falar aí, é o maior evento de SaaS do mundo. E quando a gente voltou de lá, a gente ficou pensando muito sobre a falta de troca que tinha no Brasil sobre esse assunto, né? Por quê? Porque hoje tem muito evento de vendas, tem muito evento de marketing, tem evento de produto, todo mundo vai, só que dificilmente tem um público só de SaaS. E a gente sabe que nossa realidade aqui é muito diferente, principalmente nesse nível que a gente está conversando aqui, que são fundadores, né? C-levels, executivos e tudo mais. Então, o que a gente sentiu muito quando a gente foi lá, a gente falou, cara, por que a discussão lá está em nível tão elevado e aqui no Brasil a gente não tem um conteúdo tão profundo sobre o tema, e por isso que a gente resolveu criar essa comunidade, que era justamente a gente aproximar esses fundadores, C-levels, etc., para a gente conseguir ter trocas sobre temas específicos que estão acontecendo, interagir, levar a régua do mercado, por aí vai, né? Então, sempre reforçando aqui que o objetivo desses encontros, cara, é realmente trocar ideia, né? Abrir o coração aqui para as dores do dia a dia, o que a gente está vivendo, discutir, né? Obviamente dentro dos temas que a gente alinhou, então é um ambiente para a gente fazer venda, para a gente fazer pitch, óbvio que todo mundo quer vender, mas acho que uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado nesses encontros aqui é a gente tentar, né, transformar eles realmente em um encontro de conteúdo e não de venda, de autopromoção e por aí vai, tá? Mas é isso, galera. Vamos começar aqui só para explicar a dinâmica de como é que funciona essa roda, tá? Para quem ainda não participou. Então, é realmente uma roda, não é uma apresentação, todo mundo aqui vai falar, tá? O que a gente faz? A gente separa um slide com 5 temas ligados ao tema principal da discussão, que hoje, aqui no caso, é fundadores como geradores de demanda das empresas, né? Um negócio que todo mundo está ouvindo falar pra caramba aí, social selling, founder-led growth e por aí vai. Então, a gente vai trazer alguns dados e vai trazer alguns temas para discussão, e a ideia é que todo mundo possa abrir o microfone e compartilhar suas opiniões, tá? Então, realmente é para ser uma roda, e eu acho que é legal porque, pelo menos nas últimas que a gente falou sobre PLG, sobre captação versus bootstrap, surgiu muita gente aí legal com várias experiências, e por aí vai. Então, acho que essa dinâmica aqui, ela é super legal, tá? Bom, eu vou começar aqui, tá, galera? Então, vou puxar esse slidezinho com esses pontos. A ideia, como eu falei, né? Eu vou ler esse dado, vou trazer para cá e a gente começa a discutir, cada um troca suas opiniões. Acho que isso é o que faz o encontro ser rico de verdade. Para vocês entenderem como é que funciona também a comunidade hoje, para quem não sabe, a comunidade tem basicamente 3 tiers, tá? Que tem o tier realmente de fundadores e C-levels, que é onde a gente acaba trazendo mais esse tipo de roda que a gente está fazendo aqui agora. A gente tem também a galera que são os espectadores, que a gente chama, que é uma galera que não está aqui agora, mas que recebe as gravações, as newsletters, que é uma galera que é mais analistas, coordenadores das empresas, e por aí vai. E também a gente tem alguns grupos de executivos seletos ali, de empresas bem grandes, que a gente acaba convidando para fazer alguns webinars, que aí é uma visão mais de ouvir a opinião das pessoas, né? A gente até tem um encontro com o Vasco, que é o CEO da NS Tech, num podcast no final desse mês. Para quem não está sabendo aí, é legal acompanhar. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a discussão de hoje, tá? Essa minha vida quando vocês estiverem vendo, por favor. Vendo. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Começamos aí a nossa terceira roda de conversa, né, do SaaS BR Club. Hoje o tema é fundadores como canal de geração de demanda, né? Então vou trazer alguns dados aqui para vocês, e a ideia é que a gente abra o microfone para discutir um pouco, né? Acho que esse tema ele é muito latente, está todo mundo agora querendo se posicionar no LinkedIn, né? Você vê também movimentos em grandes empresas também de gente se posicionando. Pega, por exemplo, desde uma CIMED, que é uma empresa super tradicional, você vê um João Adib, por exemplo, virando TikToker, né? Você vê essa realidade tanto em empresas gigantes quanto em empresas pequenas agora nascendo muito com essa posição do fundador, né? Como um canal de geração de demanda, muito mais trazendo o CPF do que o CNPJ propriamente dito, né? Então vamos começar com o primeiro dado aí para a gente dar um start na nossa discussão.
Eu acho que um ponto bem legal, né, que aconteceu durante a pandemia, que a gente viu uma transição muito grande, aí falando do mercado B2C, principalmente do varejo e tudo mais, foi a migração da mídia tradicional para os influenciadores, né? Então, antigamente barra antes da pandemia, a gente via que uma marca que queria se promover, ela tinha os canais tradicionais, né? Que sempre foi a mídia paga, televisão e por aí vai. E, né, isso durante a pandemia acabou migrando muito para os influenciadores nichados. Então, a galera que tinha uma audiência começou a, né, fazer propaganda ali de produtos específicos. Isso foi transformador. Tanto é que a gente vê hoje que a galera que está mais ganhando dinheiro no mercado são esses influenciadores. Só que no mercado B2B, a gente vê que agora, isso com alguns anos de atraso, ele vem sofrendo essa mesma transição. E um dado interessante de trazer é que a mídia paga deve aumentar em até 11,8% ao ano até 2030. Por quê? A gente sabe que com AI, com a facilidade de cada vez mais você prospectar mais players no mercado, isso vai se soterrando, né? Então, qual que é o efeito? O efeito é que também os canais orgânicos vão ganhando, vão se fortalecendo. Queria entender, para a gente começar aqui a discussão, quem está vendo isso acontecendo no mercado B2B, né? Eu sou suspeito para falar porque, no meu caso, eu acabei crescendo muito a GetDemo e as outras empresas que a gente tem próximo, muito através desse canal. Mas eu queria entender também como é que vocês estão vendo isso. Alguém aqui tem buscado se posicionar mais? Tem sentido que esse tipo de estratégia tem dado sucesso? Vamos dar um pontapé inicial aqui para a discussão. Quem que vai ser o primeiro a abrir hoje aí? Fala aí, Mário. E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Certo. Olha só, esse ponto é interessante. Eu tenho estudado bastante coisa aqui, feito alguns testes aqui. O que eu tenho percebido é assim, o pessoal engaja e me parece que existe um interesse genuíno real, né, nas pessoas, quando o objetivo ele é muito mais informacional e genuinamente falando do que efetivamente a gente ali como founder tentando vender o nosso business, né? Então, acho que o desafio aí é esse, talvez, pelo menos do que eu tenho visto de pessoas que têm feito isso e têm tido alguns resultados interessantes, é realmente a despersonificação do CEO, vamos falar, o do founder, seja lá a nomenclatura que se tem, e você está ali genuinamente colocando sua cara a tapa ali e dando conteúdo bom, de profundidade e gratuitamente, né? Sobre vamos falar assim, sobre o mercado ou a vertical que você está atuando ali, porque você tem conhecimento de domínio sobre aquilo, né? Pelo menos é o que eu tenho visto aí. Eu não sei qual que é a opinião dos demais aí. Boa. Fala aí, Fábio. Então, sou fundador ali de uma startup chamada BJJ Control, e o nosso canal no YouTube, ele é mantido pelo... A figura que aparece é o meu sócio. Então, a gente iniciou o canal lá em 2022 e ele veio se mantendo autoridade, até porque ele é do meio, conhecido em artes marciais. E o legal é quando as pessoas vêm até a gente para entrar em contato e ele responde o telefone no comercial. A galera fala assim, pá, não acredito que tu é o cara do YouTube. Então, a gente ganhou a imagem antes mesmo de receber o contato do lead, e isso para a gente tem convertido muito, assim. Quando a galera sabe que é ele que está atendendo no comercial, rola um engajamento muito, muito alto e a gente fecha um negócio muito rápido também. Então, essa pegada do dono se tornando o influenciador ali para a gente funcionou muito bem. Legal. Manda bala aí, Leonardo. Opa, bom dia. A gente tem um PLG, né, para novas lideranças e a gente, né, minha sócia está, sei lá, uns 7, 8 meses escrevendo quase diariamente ali no LinkedIn, dia de semana, e não era uma coisa que
que a gente conseguia ter resultado, né? Tentamos também Instagram, e no final das contas o que tem gerado resultado tem sido o TikTok. Então, a gente criou um quadro, e assim, depois de mais de 50 vídeos, a gente teve um vídeo que deu mais de 100 mil visualizações, né, que estourou, que também aumentou bastante o número de seguidores. Aí a gente gravou mais alguns, aí fica na faixa ali de 10K, e aí tem outro que estoura 100 mil. E a gente e o principal desse processo, né, a gente criou um formato ali que o cara do marketing aqui, que é um Gen Z, ele simula um líder novo e pergunta a mim ou a minha sócia sobre algumas situações de liderança, e a gente responde. Mas o mais legal, assim, a gente ainda não, a gente lançou a versão do PLG recente, então a gente ainda está fazendo os acertos do produto ali antes de botar a gente em volume, então a gente não está muito preocupado com isso, a gente está, né, não lembro quem falou primeiro ali, mas falando dessa questão de educação, de conhecimento, a gente vê pelos comentários que é o que o pessoal valoriza. E isso é muito legal, porque a gente ficava nessa busca de semânticas, né, em Google, né, em keywords ali, para tentar entender o que as pessoas estão procurando, e a gente descobriu que com essas publicações, a quantidade de comentários que a gente tem ali, os comentários, eles vêm com a semântica que as pessoas usam para buscar a solução para os seus problemas. Isso está sendo o maior ouro. Então, eles estão dizendo quais são os problemas, o que eles estão fazendo, eles estão fazendo no dia a dia. Então, a gente abre um canal, eles sugerem coisas que a gente coloca ali no aplicativo. Então, isso tem gerado essa realimentação, tem gerado novos vídeos. Então, a gente criou um canal de conexão muito forte, que vira meio um construir junto, entrega informação de valor para a gente, do que eles estão pensando e como eles estão se comunicando, e a gente está conseguindo comunicar a nossa capacidade. A gente está fazendo uma abordagem de educação muito forte que a gente está gostando, assim. Pô, muito legal. Só antes de passar a bola aí pro Cristiano, só sintetizando aí o que vocês três falaram, acho que uma coisa que é bem legal da gente mencionar é o seguinte, né? Eu vejo muita gente falando, pô, eu não tenho resultado com o LinkedIn, eu não tenho com o Instagram, com o TikTok. Acho que o primeiro passo, né, quando a gente vai pensar numa estratégia dessa, é, cara, onde efetivamente está o seu cliente, né? Porque, por exemplo, se uma empresa de software vende para, sei lá, um RP para um varejista pequeno, cara, esse cara não está no LinkedIn nem a pau, o dono da padaria não está no LinkedIn, o dono do mercadinho não está, mas ele é um potencial cliente de um RP pequeno, por exemplo, né? Então, o canal para achar esse cara é outro. De repente, vai ser realmente um Instagram, vai ser um TikTok, vai ser um evento regional, né? Por exemplo, no meu caso aqui, a gente vende para personas de tech, né? Então, cara, essa galera tá no LinkedIn. Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo precisa refletir, porque eu sinto que às vezes a galera entra numa inércia, tipo assim, pô, tá todo mundo no LinkedIn falando que LinkedIn é a bola da vez, né? Só que não necessariamente isso se aplica para todos os mercados. Então, acho que isso que o Léo trouxe agora do TikTok é muito legal, porque talvez ele tenha achado onde realmente a galera tá engajada, né? E uma coisa, Matheus, só cortando quem chamou ali, é claro que a nova liderança está no LinkedIn, mas ela não se expõe lá, ela não curte, né? Ela não comenta, porque aí é o ambiente corporativo. No TikTok, cara, eles abrem o coração, eles falam do problema. Eu falei, cara, eu tô tendo esse problema agora, porque ninguém está entendendo isso, o que está acontecendo lá. Então, eu acho que ainda passa por isso, né? Da gente entender essas manifestações que as pessoas têm ou não têm nos canais, né? Sim. Isso aí do ghost, né, da pessoa que não interage também, é um negócio sinistro. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que fala, cara, eu já acompanho você no LinkedIn faz 1 ano, aí ele compra o produto, né? Só que antes o cara nunca deu um like, nunca interagiu, nunca demonstrou, nunca apareceu nada, né? Então, isso é uma coisa maluca também de quando a gente olha para essa questão de educação de mercado, exposição, porque muitas vezes teu cliente potencial está lá consumindo e não está deixando nenhum dado de intenção, que é algo totalmente diferente do funil tradicional, né? Que é feito de, beleza, você começa a ver o cara a partir do momento que ele se inscreve na tua LP. Então, essa lógica da educação através do Founder-led Growth é um negócio que é totalmente não linear. O cara pode estar um ano te acompanhando e nunca deu um like num post teu, né? E faz parte também de você, quando elaborar o ROI dessa estratégia, você conseguir, de alguma maneira, entender se isso está dando resultado ou não, né? Mas passar a bola para o Cristiano aí.
Fala aí, Cristiana, não sei se tá no mudo aí, mas tá com a mão levantada. Acho que foi a Yá ali que levantou a mão. Tudo bem? Opa, beleza? Me vendo aí? Pô, legal, essa última conversa aí do Leonardo casa bastante. Eu decidi ter uns 2 anos operar em nicho, né? Inicialmente meu nicho não estava tão presente, até acompanhei a evolução desse meu nicho dentro do LinkedIn. Acho que tem uns 8 meses que eu escrevo praticamente todos os dias no LinkedIn. E para quem quer resultado imediato, né? Sinto lhe dizer, né? As coisas levam tempo e a gente está muito mal acostumado com marketing de performance, né? Tráfego pago, a gente ficou um pouco viciado aí, então leva um pouco de tempo para a ficha cair. Mas eu já percebo, sim, e principalmente a gente tem feito questão na equipe de vendas que recebem oportunidades que às vezes não, que aquele last click lá veio do Google, de um cadastro do nosso site, mas quando você aprofunda a conversa, ele fala, olha, eu acompanho seu CEO, eu vejo que ele escreve nas redes. Então, eu nunca acredito que você resolve coisas complexas apenas com uma medida, né? Aqui a gente adota a multicanalidade também como forma de se apresentar na geração de demanda, mas o crivo do humano do dono, presente, constante, reforçando a mensagem, ela tem muita relevância e a gente começa a colher os frutos aqui. Mas se eu falar que isso em outubro, quando eu falei, ó, acordei e falei, ó, vou escrever todos os dias, se no mesmo mês eu tiver resultado, não. Eu estou aqui em julho de 2025, começando a colher esse resultado. Então, precisa pensar a médio prazo também, tá? Mas influencia bastante, tá? Nessa jornada não linear, né, influencia bastante. E para mim, que definir um nicho para atuar, conta muito a percepção de penetração de mercado, né? Então, quanto mais você fala, expande, tem uma rede que se conecta todos os dias com você, mais sua mensagem está, né, reverberando aí e aumentando a penetração de mercado no nicho que você definiu, tá? Animal. Acho que tem a galera de mão levantada aí. Manda bala aqui no próximo, acho que é o Vangelis agora. Vangelis. Olá, pessoal. Bom dia. Sou o Vangelis, falo aqui de Recife. Achei interessante aí o papo que vocês trouxeram, né? O colega último comentou aí sobre tempo. Queria passar aqui um pouco da minha experiência nisso, né? Hoje eu tenho um SaaS de atendimento, Service Desk, né? Meu público é muito... O persona é o gerente, coordenador de TI, né? Então, uma ferramenta bem técnica, né? Esse é o nosso principal produto. E só para vocês terem ideia, há 8 anos que eu e meu sócio começamos, ele escreveu livros, e para você ter ideia, os primeiros leads vieram da marca, da empresa, estampada no livro. Que comprava o livro, ligava na empresa, cara, quero uma consultoria, quero um treinamento, quero um serviço de vocês. E foi onde a gente deu estalo de, cara, vamos montar um SaaS para entregar o que a gente entrega. E a gente vem fazendo isso de uma forma bem orgânica. Em 2020, começamos uma série de webinars, fizemos 10 webinars, e tá lá gravado no YouTube. E artigos no blog, né, que era a fórmula lá de 2017, 2018, era blog, captava lead, conteúdo, nutrição, e com o tempo esse lead voltava. Eu tenho lead que volta hoje procurando nossa solução depois de 5, 6, 7 anos que nos conheceu. Então, aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente perpetua, principalmente como, não como querer vender, mas querer realmente ajudar, querer trazer conteúdo de qualidade que vai transformar a vida das pessoas ali, é realmente algo de longo e médio prazo, né? Então, essa é a minha contribuição. A pessoa, né, que aparece é mais meu sócio, né, Alexandre, que é quem escreveu os livros, quem aplica treinamentos sobre o tema, mas eu acho que essa questão de querer algo, como o colega comentou ali, né, de curto prazo, vou fazer uma campanha e vou estourar, eu acredito que isso aí também é para poucos, né? Acontece, mas acontece para poucos. E eu acho que um dos pontos é justamente persistência. E estou nessa jornada, né? Sou um cara que gosto muito de conversar, mas estou tentando destravar ali para ser uma pessoa que influencia, né? Pelo conteúdo, pela minha história, né? Tenho uma grande bagagem, mas estou no processo de, cara, sai do casulo e tipo, mostra o que é que você sabe, né?
Então, acredito que muitos outros estão aqui nessa jornada também, não tenho vergonha de falar, mas não é fácil, né? Quem geralmente está ali por trás, eu sou praticamente esse cara aí que o Matheus disse, sou um pouco ghost ali, e estou nessa jornada de sair e aparecer mais, né? Boa. Por isso que eu estou aqui, primeira vez aqui, né? Antes de passar a bola para o Lucas aí, acho que ponto legal que o Vangelis falou, essa questão do tempo ela é muito importante, né? Eu vejo muita gente que vai lá, o CEO tenta escrever uma semana no LinkedIn, aí já terceiriza isso para alguém do time, e, cara, isso já perde totalmente a estratégia, né? Por quê? Porque a forma de comunicar, a experiência que um CEO tem, não vai ter copywriter que vai fazer a mesma coisa. Então vai ficar aquele texto de Wikipedia simples e não é a profundidade, a autoridade que se deve passar no fim do dia, né? Então é uma parada que precisa ser construída com o tempo. Tipo, pô, eu hoje em dia escrevo faz mais de 2 anos para o LinkedIn todo dia, testei vários formatos até o negócio começar a engajar, começar a gerar resultado. E a mentalidade que é importante é a seguinte, né? Hoje, com a mentalidade da mídia paga tradicional, você pensa, quanto mais dinheiro, mais lead, só que a taxa de conversão é pequena, o ticket médio vai ser mais baixo. Quando você está falando desse tipo de estratégia, você está o dia inteiro impactando seus potenciais clientes e você está criando uma relação de confiança. Provavelmente, seu ticket vai ser maior, a sua taxa de conversão vai ser maior, né? Porque você está constantemente nutrindo e gerando uma autoridade, que é um efeito totalmente diferente de uma mídia paga tradicional, né? Inclusive, até esse dado que eu trouxe aqui nesse slide, ele diz que os posts e vídeos feitos por fundadores, eles têm de 3 a 5 vezes mais engajamento que os da marca oficial. Ou seja, a galera hoje ignora post de empresa praticamente e quer saber realmente de pessoas falando, né? Então, o próprio dado do LinkedIn, numa ótica ali de análise, de algoritmo, reforça isso que a gente está comentando aqui. Mas passar a bola para o Lucas aí. Boa, Matheus. Eu acho que, cara, você abriu um gancho bacana aí que a fala do Cristiano que você trouxe era o ponto que eu queria trazer para a discussão. Porque no nosso caso, né, cara, eu sou médico, sou ortopedista, sou um cara bem técnico também, tipo, fiz doutorado na USP, enfim, estou empreendendo com tese em saúde. Esse ponto, cara, a gente atende plano de saúde, que por definição é um B2B Enterprise. Putz, então já é um cara que são poucos, enfim, e é uma venda muito técnica. Então, assim, eu nem digo, cara, sei lá, às vezes eu mando mensagem para o presidente da operadora gigante, o cara me responde. Então, tipo assim, eu não tenho essa barreira, mas pelo meu currículo, enfim, o cara veio, eu consigo essa abertura. Só que o desafio, e até com você, essa dificuldade de tempo, cara, que eu entendo que, e hoje eu não me posiciono no LinkedIn. Eu vou lá, um ou outro, mando ativamente, mas eu não tenho um posicionamento de rotina de post, entendeu? Então, o que eu queria até dividir aqui, até para ouvir a experiência de quem já fez, né? Qual é um como fazer. Claro que não tem fórmula mágica, eu acho que é constância, testar muita coisa, mas tem muita questão do tempo, né, cara? Do nosso tempo, no sentido de, pô, o founder on stage é o cara que vende, é o cara que equilibra produto, tipo, cara, são vários chapéus ali para você vestir, e que, assim, e eu entendo que é uma tarefa que não dá para delegar. Eu acho que um ponto que o Matheus trouxe, não dá para contratar um copywriter e deixar o cara fazer navegando, né? Então, se alguém tiver alguma experiência prévia nesse sentido de como executar essa estratégia, seria legal, na parte mais tática mesmo, sabe? Boa. Acho que, não sei se alguém tem algum ponto para trazer, mas como eu tenho uma bagagem legal disso, né, eu acabei meio que construindo as empresas a partir desse posicionamento no LinkedIn. Acho que eu consigo te trazer uma visão um pouquinho mais tática de como organizar isso, né? Acho que uma coisa que é legal de comentar é que no início você vai sentir que você está perdendo o seu tempo. Isso é um fato, porque você vai escrever, não vai dar engajamento nenhum, você vai ficar puto, a primeira coisa que você vai pensar é, cara, deixa eu delegar isso ou deixa eu parar com essa estratégia e focar em outra coisa. E, cara, a autoridade é um negócio que se constrói com o tempo, né? Você testa diversos formatos. Vou te falar um pouquinho como é que eu comecei aqui. Uma coisa que eu pensava, cara, eu preciso ter rede qualificada, então não adianta nada eu postar e não ter gente qualificada que vai ver, não adianta ter minha tia, meus amigos do trabalho lá dentro do LinkedIn. Então, uma rotina legal que eu criei no começo foi adicionar 200 pessoas que eram meu ICP por semana. Então, eu pegava lá o Sales Navigator, mapeava isso e começava a adicionar essas pessoas. Por quê? Cada semana eu tinha lá 200 pessoas novas que poderiam comprar meu produto, que poderiam engajar com o meu conteúdo, e essa rede começava a ficar qualificada, as pessoas viam essas postagens e começavam a interagir. Então, isso é legal porque as pessoas também, obviamente, vão espalhar para outras pessoas dentro das empresas. Vou dar um exemplo aqui. Se o diretor da empresa tal curte um post meu hoje, cara, provavelmente a empresa inteira vai ver e vai consumir esse conteúdo. Então, esse efeito de rede ele é muito rico, principalmente para a gente que vai numa venda enterprise. Porque, cara,
você acaba, numa brincadeira dessa, engajando um diretor, consequentemente toda a empresa vê, e aí quando você vai fazer uma abordagem de vendas mais ativa, isso se o cara não vier atrás de você, você vai ter muito mais receptividade, porque você está já falando com alguém que já está consumindo o teu conteúdo há muito tempo. Um outro ponto que eu acho que ajudou muito, falando de forma tática mesmo, é testar os formatos. O que eu pensei? Eu falei, cara, deixa eu pensar numa tese macro que se conecte com o que eu quero vender depois para resolver e bater em cima de 3 problemas que sejam muito latentes na operação e discutir sobre esses problemas. Então, sei lá, no caso da GetDemo, a gente se amarrou muito na questão de repetição de apresentações do time comercial, na falta de interatividade do comprador na hora de comprar um software. Então, a gente ficou batendo nessas teclas, porque isso gerava um engajamento, né, das pessoas que passavam pelo mesmo problema, e todo mundo via você como um especialista naquele tema, de certa forma, até depois, em algum momento, você mixar isso com uma abordagem mais fundo de funil, falar do teu produto. Então, acho que o que você tem que organizar muito no início é gerar empatia nesse aspecto de construir rede, fazer com que as pessoas engajem com você, para depois você efetivamente começar a trazer um negócio mais fundo de funil. Então, acho que, falando de forma mais macro, para não dominar o assunto aqui, eu acho que o primeiro ponto, para quem está começando, é testar formato, se amarrar em 3 problemas e construir uma rede qualificada. Acho que esses são os principais para início. Porra, boa, viu, cara? Boa, anotando aqui. Fala aí, Cristiano. Opa, tô eu de novo aqui para falar um pouquinho. E até para o Lucas aí, o Lucas, eu acabei colocando um pilotinho automático aqui também. É importante sim o que o Matheus falou, você precisa trazer essa rede para ser educada pelo conteúdo que você vai gerar com maior frequência aí. Eu coloquei o Dripify rodando aqui, tem me ajudado bastante. Eu tenho subido, eu não estou acelerando muito nele, até para não ser bloqueado no LinkedIn, mas eu tenho, mensalmente eu trago 200 novos, cerca de 200 e poucos novos decisores, né, de empresas que é o meu público-alvo, tá? E um complemento também, falando de penetração de mercado, que é o que a gente busca com educação, para depois levar o cara para uma etapa de consciência, e no momento que ele estiver pronto para comprar e lembrar de você, as coisas que começam no digital terminam no físico, tá? Assim, eu comecei a ter mais consistência de escrita e comecei a ser convidado para dar muita palestra, tá? Legal, cara, legal. Então esse ano, cara, vou dizer, eu devo ter dado pelo menos umas 8, 9 palestras que surgiram de oportunidades de pessoas que me seguem e que falaram, poxa, gostaria que você viesse aqui falar sobre comunicação, que é um tema que eu defendo bastante. Então, e aí nessas palestras, né, você impacta o mundo é digital, né, gente? Né? Tudo bem que nós estamos no digital aqui, mas o físico ainda funciona bastante. Nesses eventos com 80, 150, 200 pessoas, você gera mais demanda para o seu negócio, porque normalmente você é chamado para o ambiente onde você deseja estar, tá? Pô, legal, Cristiano. Depois eu vou te chamar lá no LinkedIn para a gente bater um papo aí. Bom, fechado. Cristiano, qual que é o nome do aplicativo que você usa para conectar lá? Eu uso o Dripify, né? Dripify. Dripify, você exporta do LinkedIn, você faz a pesquisa no LinkedIn no seu ICP, gera a lista e ele tem um flow visual que você monta você humaniza bem a pessoa. Legal. Você manda mensagem, você conecta com o e-mail, você segue o cara, curte tudo com o robozinho. Então, onde está o humano da história? Na frequência conforme a aula do que o Matheus deu, né, de escrever da forma estratégica, e o robozinho faz o seu trabalho de ficar fazendo as conexões todos os dias, tá? Show de bola, já adianta, né? Ele curte post também, eu me perguntar. Curte post, segue, manda mensagem no DM, que eu não recomendo ficar vendendo, tá? Manda mensagem para abrir conversas. E engata no SMTP, você consegue mandar um e-mail, porque ele extrai o e-mail do LinkedIn. Você pode falar, a gente se falou lá pelo LinkedIn, tô te mandando um e-mail aqui, aí manda algum conteúdo pro cara também, né? Funciona bem, tá? Eu recomendaria tomarem cuidado para não fazer muita automação, porque rezam, né? Ninguém sabe direito ao certo, mas rezam as más línguas aí que o algoritmo percebe quando você está rodando em cima de automação por causa de comportamentos padrões ali, de ficar adicionando um monte de gente continuamente, fazendo comentários de forma suspeita, vamos chamar assim. Então, a parada tem que tomar um pouco de cuidado aí para porque sua conta pode ser
punida. Isso é um medo que eu tenho gigante, assim, né? De colocar algum tipo de automação nessa linha. Fora que, assim, acho que uma curtida, uma coisa assim, beleza. Eu vejo uma galera que automatiza comentário e fica um negócio totalmente... Não, aí é ruim. Né? É complicado. Até porque eu fiquei sem alma, né? Na verdade, assim, hoje eu tenho utilizado para aumentar a rede e para curtida. Comentário, você tem que ir, tem contexto, né? Comentário tem contexto, né? Então, eu procuro humanizar. Agora, uma coisa que a galera não investe também é, por exemplo, eu acabo de postar de manhã, eu fico uns 40 minutos varrendo minha rede e interagindo, que é o cerne do LinkedIn, né? Rede social, a gente tem que interagir com as pessoas, né? Então, eu vejo muitas pessoas postando também e deixando de fazer, né, o que é o fundamento da rede, né? Ficar conversando. O Matheus faz pra caramba, às vezes eu curto coisa dele lá, eu vejo, esse cara é onipresente, onisciente, parece Deus, o cara tá em tudo, né? Mas é preciso investir tempo, né? A gente quer ganhar. O que acontece, né? A gente não quer pagar tráfego pago e acha que social selling não precisa investir grana. Mas é grana sim, é seu tempo, né? Então você precisa dedicar o seu tempo para estar interagindo com as pessoas para gerar oportunidades. E aí já vai precisar ficar todo dia de manhã, 35, 40 minutos, investindo um pouco de tempo e contextualizando, né, as conversas aí, para também não parecer um robô, né? É isso aí. Eu só levantei a mão aqui para falar para o pessoal cuidar, principalmente com essa automação de comentário. Aí, pô. Esses dias, estou terminando aqui um agente para colocar para a RAI, para a gente testar um SDR, mas vai para o ar semana que vem. Mas esses dias eu fiz um post no LinkedIn, um amigo meu foi lá e comentou assim, pô, amigo meu, amei isso. Eu chamei ele no WhatsApp, né? Falei assim, velho, que porra é essa? Ele disse, não, cara, foi um robô que eu coloquei ali. Eu falei, bah, então tem que cuidar porque não fica humano, velho. Eu acho que até foi legal que a galera comentou aí, né? Teve uma galera que falou nos comentários aí que já tomou ban, que já não sei o quê. Então, alerta aí para a galera tomar cuidado com as automações aí, porque, né, tomar um gancho é complicado. Um outro tema que eu queria puxar aqui, né, conectado, obviamente, é um dado legal que fundadores que se envolvem ativamente na criação de conteúdo e na narrativa da marca aceleram até 40% de geração do pipeline, segundo a Refine Labs, né? Que eles geram autoridade e criam uma audiência fiel desde o início. Isso é uma coisa que a gente tem percebido muito aqui, né? O fundador ele não pode se eximir da participação na máquina de vendas, seja isso na educação, seja isso em alguns deals enterprise, aumentando a régua de relacionamento. Queria saber o que vocês têm feito efetivamente para aumentar essa régua de relacionamento através do fundador. Vou dar alguns exemplos aqui que a gente faz, por exemplo. Além de post no LinkedIn para educação, que obviamente ajuda, né, a educar o lead, trazer demanda, uma coisa muito legal que a gente faz também é promover conteúdos, webinars, etc., com os clientes, né? Então, eu aqui como CEO da GetDemo, puxo alguns clientes principais, diretores e C-levels dessas empresas são clientes, façam um conteúdo conjunto, isso ajuda muito a educar o mercado também, cruzar as audiências, e eu sinto que isso acelera muito o pipeline, né? Vou dar um exemplo aqui, no nosso playbook comercial, nosso time de vendas, muitas vezes pega esses webinars que foram criados e mandam, né, para os clientes ali, falam, olha o resultado que esse cara teve, né, do teu mercado, olha esse post aqui. Então isso gera bastante insumo para acelerar aquele cara que efetivamente já está no funil de vendas, né? Aí trazendo para um lado também em relação ao toque comercial. Muito provavelmente, se o cara está cotando 2 fornecedores, um aparece no LinkedIn dele o dia inteiro, um ele já tem confiança, a chance dele fechar é muito maior do que aquele outro que fez lá um outbound frio com ele, né? Tá lá falando de preço. Então, acho que queria ouvir de vocês, né? Onde vocês, como fundadores, não só pensando em produção de conteúdo, têm de alguma forma se envolvido e visto o resultado para acelerar realmente o pipeline de vendas. Vou acabar falando de novo aqui, Matheus. Eu sou neurótico por vendas, né? Assim, minha formação é ciência da computação, mas, assim, a partir do momento que você empreende, cara, se você não pensar em receitas, pode esquecer. As maiores oportunidades do funil dos vendedores, eu peço para os vendedores me colocarem, né? Contextualizar uma call nova ou uma reunião presencial, eu faço questão de estar presente, tá? Então, isso potencia. Cara, a taxa de conversão aumenta muito quando tem o dono envolvido no negócio, tá? Porque, na verdade, assim, quem decide, gente,
está interessado em ter tranquilidade de saber que quando der um problema, tem alguém do outro lado que resolve o problema dele. Quando ele vê o dono se envolvendo, cara, muda demais a figura, né? É óbvio que eu não estou envolvido em todas as vendas, a gente tem um volume grande, tem 14 pessoas na área comercial aqui, né? Mas grandes contas eu estou em todas e, assim, vou dizer, acelera demais e melhora muito o índice de conversão. Então, em tickets altos, eu estou em todas, tá? Eu também, Cristiano, acho que eu e o Vitor ali na Get Demo, cara, a gente tá em todas as principais. A gente tem até o que a gente chama ali de key accounts, né? Um heatmapzinho que a gente entende de contas que, cara, a gente precisa se envolver, precisa almoçar, precisa criar um relacionamento executivo. Porque eu sinto muito isso que você falou. Cara, às vezes você consegue vender mais com confiança sem abrir o produto do que alguém que está mostrando um monte de funcionalidade e não criou confiança nenhuma. É o que você falou, eu sinto muito que o mercado brasileiro, ele quer muito mais ter um olho para olhar do que propriamente ele ter uma camada de suporte gigante. Você pode fazer FAQ, você pode pôr AI, você pode fazer um milagre para tentar fazer uma experiência self-service para o cara. No final do dia, tudo que ele quer é mandar um WhatsApp e ter alguém que vai responder ele, né, de uma maneira certeira, sem enrolação, ele sabendo que vai ser resolvido. E é um negócio que eu percebo demais. E diferente um pouco do mercado lá de fora, lá fora a galera, eu vejo muito, pelo menos, né, que a galera tem mais autonomia, está mais acostumada com esse lance do self-service na compra, no atendimento, e o principal delay aqui no Brasil é que a galera não quer saber disso. Então, a galera que está indo muito num caminho aqui de, cara, não, vou automatizar tudo, esse pessoal está perdendo conversão, está perdendo no churn, então é interessante você trazer esse ponto, porque é algo que eu vejo também, e, cara, acho que na era da AI faz toda a diferença essa questão do olho no olho, né? E claro que a gente, como fundador, não consegue estar em todas as contas. A gente também, a gente trabalha mais de 300 oportunidades por mês, é muita coisa. Mas a gente está, de alguma forma, seja de maneira escalável, se comunicando com essa galera, ou mais, né, mais um a um, em alguns casos mais específicos, faz toda a diferença. Olha, vamos assim, eu falo assim, primeiro, somos latinos, né? Eu sou asiático, mas né, nós somos latinos, né? Nós somos latinos. Então, assim, segundo ponto, o Brasil é o país da fraude, né? Então, confiança é um pilar de venda B2B, cara, absurdo, né? Então, a gente precisa respeitar esse pilar. Assim, quem quer crescer empresa precisa gostar de venda, né? Precisa gostar de gente. E realmente, assim, muitas vezes, alguns vendedores tiraram até sarro, sabe, em reunião. Caramba, você não abrimos nada para o cliente. Eu falei assim, cara, o cara quer simplesmente a confiança, né? Hoje em dia, né, com essa questão da autonomia das pessoas pesquisarem antes de levantar a mão para te acionar, muitas vezes o cliente já vem muito preparado em termos de tecnologia, né? O que ele vem validar no encontro presencial ou numa call é confiança, cara. Né? Óbvio que você vai falar um pouco de produto, mas é 80% confiança, 20% produto, né? Exatamente, vejo muito isso. Acho que um ponto legal, galera, de trazer aqui também, né? Trazendo mais um dado aí. Então, mais de 70% dos compradores B2B, eles preferem ouvir diretamente dos fundadores do que de vendedores tradicionais, que é o que a gente está sentindo aqui, né, nessa discussão. Então, obviamente, isso, né, essa questão do conteúdo, ela gera mais confiança, mais conversão. Dito isso, né, eu queria até falar um pouquinho de futuro aqui. Será que o CPF vai substituir efetivamente o CNPJ? No que eu quero dizer, tá? Pô, eu estou quase 10 anos no mercado de SaaS. Sempre atuei na parte de direção de demanda, venda, produto e tal. O que eu via antes? As empresas destinavam um budget específico para, né, Google Ads, para posicionamento da empresa. Isso era 99% do budget. O que eu vejo hoje na nossa realidade aqui, empreendendo, é que a gente já mudou isso completamente. Pra vocês terem uma ideia, a gente põe dinheiro sim em mídia paga, não é só orgânico. Mas o que a gente põe em mídia paga é totalmente focado para alavancar os nossos perfis e não da empresa. A gente não põe R$1 hoje para alavancar o perfil da empresa no LinkedIn, por exemplo. A gente coloca para alavancar os nossos perfis de fundador e também contrata influenciadores para falar e alavanca os posts deles também. Então, isso é uma mudança muito grande, né? Eu ainda vejo empresa que está focando muito na parte de alavancar ali o post da empresa e tal, mas isso está gerando cada vez menos resultado, por isso, inclusive, muita gente se frustra com o LinkedIn. Como é que vocês veem essa transição? Inclusive porque eu vejo que tem influenciadores ali, né, que criaram conteúdo e vêm criando empresas por conta disso. O cara criou uma audiência, percebeu um problema, lança uma empresa e tem muito mais facilidade de tracionar do que alguém que fez o contrário, né? Criou a empresa e depois foi criar o canal. Como é que vocês
estão vendo em relação a esse futuro? Alguém já está fazendo igual a gente, por exemplo, que, cara, está indo 100% nessa visão de alavancar os perfis pessoais? Como é que vocês estão em relação a esse equilíbrio? Acho que isso é bacana de entender também, né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu vou falar de novo aqui, Matheus. Assim, eu acho que o CNPJ ele sempre vai existir, tá? Porque de alguma maneira, quando a gente fala de B2B, você tem que ter, né, a sobriedade da marca e tudo mais. Agora, as nossas redes sociais da minha empresa são um limbo hoje, né? A movimentação tá toda, tanto que a gente treina a equipe aqui comercial para virarem influenciadores. Eu fiz todo mundo, não sei se eu posso fazer isso legalmente, mas eu fiz todos os vendedores terem um perfil pessoal separado do perfil profissional. E todos eles postam todos os dias, e a gente vê que dá bastante resultado. Eu costumo dizer aqui, até em palestras que eu dou sobre humanização, que é um tema que é minha bandeira, mesmo que exista a sua marca, quando chega o seu boleto na mesa do decisor, ele precisa ver um rosto, né? Esticando um pouco o assunto, não só para venda, mas também tem relação com venda. Hoje, 40% das minhas receitas vêm de expansão dentro da carteira, né? E o que a gente faz, na verdade, estratégia, não tem nada de mirabolante. A gente só põe as meninas de sucesso para o cliente falando e postando coisas o tempo inteiro. Então, a humanização realmente ela traz receita, tá? E há uma relação direta entre quanto mais pessoas você fala no seu dia, mais receitas você gera no seu dia. E nem sempre as conversas são de vendas. Tanto que no começo, quando eu insisti para a nossa equipe de sucesso fazer contatos permanentes com a nossa base de clientes, ela falava, mas não tem um assunto para falar. Fala, não importa. Ligue, fala que você está perto do cliente, que você lembrou dele por tal coisa, e vou dizer, aparecem indicações, aparecem oportunidades que às vezes o cara queria expandir, mas não teve tempo. Então, eu acho que o CNPJ vai existir, né? Agora, quando o cliente te enxerga, ele precisa ver um rosto de frequência de contato permanente com ele, tá? Precisa ter um rosto na história, tá? É isso. Boa. Quero ver a galera que tá quieta aí. A gente sempre domina a discussão aqui, sempre uns 5, 6. Alguém aí que não falou ainda quer trazer um pouco da visão do tema também? Quero ouvir a galera. Tem bastante gente aí. 61 pessoas na sala, só 5 falam. Fala aí, Mikael. Está no mudo, Mikael. Eu acho que assim, Matheus, nós temos analisado aqui que o senso de comunidade, eles têm crescido bastante, né? Vai assim, não só no SaaS, mas no mercado em geral, né? Vemos aí o caso, vai assim, da Good Day, né, com a ManuCity, e vai assim, é uma coisa que nós estamos aplicando aqui vai assim, na nossa empresa, né? E nós temos visto, vai assim, igual, nós temos pegado um cliente muito grande que tem essa comunidade. Eles estão com quase 100 mil seguidores no Instagram, tem 55 mil no TikTok, e o cliente deles já tá pedindo o produto, só que eles não tinham produto para vender, né? Então, nós acabou pegando eles como cliente, entramos com participação, e assim, onde nós estamos tentando converter a questão do público deles, que ele já tem uma comunidade formada, já tem o pessoal já querendo o produto, e onde nós estamos querendo fazer essa venda desse produto, né? Então, assim, eu creio que o senso de comunidade, ele tem crescido bastante, gerando audiência, e eu creio que a venda está saindo muito mais quando é influenciador e cria a marca depois em si, do que quando, assim, cria a empresa e depois começa a tracionar, o produto para o cliente, né? Primeiro, eu acho que é um gerar audiência, comunidade, e depois entrega o produto e gera o resultado. Acho que é isso que vai assim, né, tá aplicando aqui. Boa. Fala aí, Jonel. Fala, galera. Vou trazer um pouquinho, então, da minha visão e o que eu estou passando hoje, né? A gente cresceu muito a empresa no tráfego pago, bem na conta business mesmo, e até hoje é assim, a gente identificou bem esse momento de que, cara, não tá nada parecido como era 3, 4 anos atrás, né? Então, a gente está tendo uma dificuldade muito maior de chegar na nossa lead, comparado como era há 4 anos atrás. A gente tinha uma adesão muito, muito mais alta, né? Muito mais facilidade de chegar nesse pessoal. Então,
A gente está nessa transição, estou justamente ouvindo aqui hoje com muita curiosidade para ver quais caminhos abrir, né, para mudar um pouco esse cenário, não ficar tão dependente do CNPJ, e sim trazer o CPF para trazer uma maior identificação, maior relacionamento com a lead, e aí sim trazer mais gente para dentro. Boa, bem legal. Cara, eu acho que um ponto desafiador, né? Até comentei isso um pouco no início da discussão, é a relação de metrificar tudo isso, né? Porque no funil tradicional era aquele negócio. O cara caiu nesse anúncio aqui, converteu, o ROI é tal. Mas hoje em dia a gente sabe que nessa lógica não é tão fácil assim. O cara até pode ter vindo... Vou dar um exemplo aqui de jornada que acontece pra caramba com a gente. O cara tá no LinkedIn, não aguenta mais me ver, abre o Google dele, tá com a GetDemo lá, por exemplo, pede para fazer uma reunião, o que eu acharia? Que veio do Google, que o cara tá com o GetDemo lá. Só que, na verdade, se você for ver, o cara tá há 1 ano consumindo conteúdo, alguém indicou. Então, hoje está muito mais difícil você mensurar o ROI efetivamente das ações, né? E o que eu acho é que a gente até criou uma sala de guerra para isso dentro da empresa, que a gente chama de sala de awareness. Que qual que é o objetivo? Cara, o objetivo dessa reunião é discutir como é que a gente pode impactar mais pessoas do nosso ICP para que a gente seja conhecido. Então, a gente não está falando de agendamento, a gente não está falando de conversão, a gente está falando realmente de imagem. Como é que eu posso me fortalecer como fundador para chegar em mais pessoas? Como é que mais pessoa pode conhecer a empresa? Como é que a gente pode fazer mais barulho para o mercado em cima da tese que a gente está supostamente vendendo? Então, eu acho que essa ação é muito legal, porque os times de marketing até então, eles discutem muito do MQL para frente. Só que o MQL é vazio, né? Porque o MQL ele vem do cara que veio de uma campanha. Só que isso tem muito menos valor do que o cara que está te acompanhando há 1 ano no LinkedIn e vê uma super relevância no que você posta. Então, acho que as empresas elas precisam conseguir, e isso fica difícil quando você não nasce dessa forma, mas conseguir mudar essa mentalidade para entender que essa parte do imensurável, muitas vezes, ela tem mais valor para depois, na hora que chegar no mensurável, você ter um resultado melhor. E é difícil equilibrar, né? Por exemplo, hoje, como é que a gente calcula ROI? A gente tem 80% da geração orgânica, 20% do pago, né? Mais ou menos pensando na geração de demanda total. A gente não faz isso por canal, por campanha. O nosso ROI hoje é basicamente, quanto a gente trouxe de receita lá no final versus quanto a gente aportou para awareness, por exemplo, né? Para ver se a conta fecha. Porque se a gente for fazer isso individualmente, essa peça de campanha gerou... Cara, esquece, não vai ser uma realidade. Porque se você for perguntar para o cliente que você fecha qual foi a jornada dele, vai ser totalmente diferente do que qualquer Google Analytics está dizendo, né? Tag Manager ou o que for. Então, é uma mentalidade complexa, principalmente quando você está lidando numa empresa que, às vezes, você já tem uma operação enraizada nisso, né? Que tem vendas lá batendo no time de marketing, que tem uma pressão toda rolando. Por isso que esse papo entre a gente como fundador aqui, ele é bem importante, porque isso muda a mentalidade do negócio totalmente, e isso precisa vir da gente, né? Se a gente quiser estabelecer canais orgânicos e seguir numa tocada de crescimento moderna, a gente precisa conseguir projetar essa cabeça dentro da nossa operação e ser, obviamente, protagonista disso, né? Não adianta a gente exigir que isso aconteça na operação se a gente não está produzindo conteúdo, se a gente não está dando a cara a tapa. Por exemplo, aqui dentro, eu e o Vitor, no caso da GetDemo, a gente tem papéis bem definidos nesse aspecto. Eu vou ficar dando a cara a tapa lá e ele vai cuidar mais da operação em si, não vai dar tanto a cara a tapa. Então, hoje, por exemplo, vocês terem uma ideia, se eu não dedicar as 2, 3 horinhas que eu dedico por dia no LinkedIn lá, a gente vai ter um impacto na geração de demanda e, consequentemente, nas vendas. Chega a ser assustador, ou seja, eu ficar lá no LinkedIn 2, 3 horas por dia é trabalho, coisa que, né, numa ótica tradicional, as pessoas falariam, cara, que viagem é essa? Mas a gente já fez testes e é totalmente conectado ao resultado que a gente tem, inclusive, de venda, né? Então, são coisas que a mentalidade ali precisa mudar. Fala aí, Givaldo. Beleza, galera? Tudo bem? Givaldo, aqui sou da Wikme. É o seguinte, para mim aconteceu uma coisa interessante. A gente não lançou a plataforma ainda porque pegamos um cliente muito grande com mais de 1.200 usuários. Só que a gente faz muito network, assim, pessoal, né, da nossa base de cliente pessoal. Eu percebo que alguns clientes entram no meu perfil pessoal para validar se a gente está falando a verdade do produto, né? Isso é legal, né? Então, eu vejo lá na listagem, tal pessoa entrou. Aí eu falo, isso aqui é um lead que entrou para ver se eu estou falando, se eu sou real, né? Outra coisa interessante é que
No meu perfil pessoal, a gente conseguiu, com a empresa, ser convidado para a Summit do Rio, ser convidado para participar do Cubo, ser convidado para participar da Oracle for Startups, né, sem lançar o produto ainda, e a gente é bootstrap, sem investimentos. Né? Então, o meu perfil pessoal trouxe para a empresa mais visibilidade, sendo que a gente nem tem visibilidade, o meu perfil corporativo é 0. Então, nesse ponto, eu consegui fazer uma boa aderência com a galera de startups, do Cubo Network lá do Itaú e etc., e deu visibilidade para o meu negócio. Agora estou fazendo um trabalho para alavancar a marca, não o perfil pessoal. Então, é legal também se você tem, por exemplo, a gente tinha o objetivo de estar no ecossistema sendo bootstrap, né? Sem estar no ecossistema, tudo com o dinheiro do bolso. A gente entrou no ecossistema e tem aberto aí portas interessantes. Agora a gente já está lá no Cubo do Itaú, a gente está no Oracle, amanhã vou no evento do Google, então também tem esse ponto da gente alavancar também para fazer negócios não só de venda, mas de ecossistema mesmo. Pô, animal, Givaldo. Acho que esse ponto que você comentou sobre abrir outras portas, que não é só lead, ele é muito importante. Eu vejo isso acontecendo bastante comigo também. Ser convidado para palestra, ser convidado para imersão, ser convidado para coisas que ajudam na visibilidade, né? Essa própria comunidade que a gente criou, querendo ou não, ajuda também, né, a fortalecer, a gerar mais networking. Então, isso é uma coisa legal da galera olhar também, né? Não ficar só com essa visão de gerar lead, gerar lead, gerar lead. No final das contas, também é uma questão de construção de rede, de networking, o ser visto, ser lembrado, né? Então, para o cara que está early stage, que nem você, que você comentou, isso para a gente também foi importante quando a gente era bem early stage lá atrás. Cara, você precisa ser visto, né? Você precisa, até porque o produto muitas vezes nesse estágio ele ainda ele vai sofrer muita mudança. Você pode sofrer uma troca de CNPJ total, eventualmente. Você pode pivotar teu produto 300 vezes, porque no final o que importa é a sua construção como empreendedor e alguém que sabe o problema, né? Então, acho que isso é um ponto super legal aí que você comentou, e a galera early stage precisa olhar dessa forma, não ficar só com a cabeça de lead, mas construir rede de relacionamento mesmo. Boa. Até aproveitando, pessoal, dando meus 5 centavos aqui, uma coisa que um fundador bem próximo nosso aqui falou uma vez, faz um tempo, foi o seguinte: para sua empresa crescer, alguém tem que botar a bunda na janela. Alguém vai ter que se expor, alguém vai ter que dar a cara a tapa. Claro, tem gente que não faz isso, só que demora muito mais tempo para conseguir crescer, evoluir. Então, se tiver alguém na empresa, né, que consiga ter que tem esse potencial, vocês enxergam, que ela consiga de fato se posicionar, seja nas redes, seja em qualquer outro canal, tentem fazer isso, né? É uma dica aí que nos deram lá atrás, que para a gente funcionou muito bem. Então, o nosso canal aqui foi o LinkedIn, mas talvez o canal de vocês possa ser o Instagram, pode ser evento. Acho que tem vários caminhos, vários canais aqui que vocês podem aplicar. Mas, por exemplo, no caso aqui, o Matheus é o cara que dá a cara a tapa, que está lá no LinkedIn todo dia, que tem gente que ama, tem gente que odeia, né? E eu sou um cara que estou presente nas redes também, mas eu sou um cara mais contido ali, tem meus conteúdos, enfim. Então, pensem nisso. Pô, dentro da minha empresa, quem que pode, se não sou eu, quem pode ser o cara que pode botar a bunda na janela, né? Então, só esse insight final aí, que nos falaram uma vez e acho que é legal compartilhar com todos. E vamos ser honestos também, né, galera? Tem tanta gente ruim que produz conteúdo, acho que isso é o pior de tudo, né? Você abre o LinkedIn, um monte de consultor, uma galera assim que nunca realmente construiu alguma coisa, e botando lá e dando a cara e conseguindo gerar com isso, e obviamente tem um mérito, mas imagine aqui esse bando de fundador, né, colocando a cara a tapa também e elevando a régua do mercado. Acho que esse é o ponto. Quando você pensar, puta, será que eu vou postar alguma coisa? Cara, dane-se, posta, né? Eu acho que isso é o mais importante. Valida os formatos. Vejo muita gente travada nisso de o que vão pensar, vão me queimar no mercado. Cara, ninguém gosta de gente em cima do muro, essa aqui é a real. É melhor ter 20% que te ama e compra de você, né? Do que ter 100% que é totalmente indiferente. Aí, Diego. Daí, bom dia, na verdade, quase boa tarde agora. Então, uma das coisas que me fez gerar conteúdo no LinkedIn foi basicamente isso, Matheus. Eu percebi uma virada muito grande
de muito guru aparecendo por aí falando sobre vários assuntos que, na verdade, não entende ou que estudou durante a pandemia e se colocou como especialista. E eu comecei a ver essa galera gerar um resultado em relação a tanto seguidores, engajamento e até venda, que, tipo, eu ficava pensando, cara, não é possível, velho. 15 anos de experiência com SaaS, fundei uma empresa, saí de 0 a mais de 30 milhões de valuation, eu não posso deixar esse conhecimento parado. Daí foi onde eu comecei a realmente produzir alguns conteúdos, sair da inércia de ficar olhando e, às vezes, pensando, poxa, não é possível que tem gente conseguindo crescer fazendo isso e tal, e eu tô parado, e eu comecei a fazer. E começou a virar, cara, começou a virar, assim, botando estratégias, inicialmente fazendo manual, depois colocando algumas automações. Agora tenho demanda que gera praticamente todo dia através do LinkedIn, 100%. Então, o que tu falou é muito real. Às vezes a gente fica se espelhando, olhando para pessoas que têm zero ou muito pouco conhecimento e que tá tendo resultado e a gente fica parado. Pô, mas eu posto e não tem engajamento. O cara lá que tem 10% do que eu faço, posta e tem um baita resultado. A questão toda é, não, quem ganha nem sempre é o melhor, é o mais conhecido. E se o ruim é mais conhecido, ele vai ganhar. E o pior, ele vai queimar o mercado que tu tá. Porque quando tu for apresentar a tua solução, o que ele vai falar? Então, já tentei fazer isso e não deu certo. Ele vai ficar com 5 pés atrás porque teve pessoas que estragam o mercado. Então, cara, tem que fazer. Não adianta. Exatamente. Pessoal, como a gente está chegando no final do tempo aí, eu queria só pedir para vocês que, se pudessem, né, respondessem aí esse negócio do QR Code que a gente acabou de colocar, porque, pô, acho que vai ser animal a gente ter esses papos tomando uma cerveja aí, né? Então seria legal pegar a opinião de vocês, porque a gente está querendo organizar o primeiro happy hour da comunidade. Então, pô, quem puder aí ajudar a gente, vai ser bem bacana, tá? E o outro ponto que eu queria colocar também, não sei se todo mundo já passou o QR Code aí, mas eu já volto nele, é que a gente vai ter nosso primeiro webinar, né, que vai ser ali no dia 29 de julho, com o Vasco, que é o CEO da NSTech. Para quem não conhece, a NSTech é a maior empresa de software de supply chain da América Latina. Os caras fizeram mais de 35 M&As, faturam bilhões ano aí. E, pô, a agenda do Vasco aí, super corrida, obviamente. Ele vai trazer aí um pouco da visão dele para a comunidade. A gente vai falar de vários temas lá, de M&A, né, de investimento, construção de empresa. Então, cara, acho que vai ser muito legal aí se todos puderem estar, tá? A gente já passou isso também na rede de e-mail da comunidade para a galera confirmar a presença. Vou deixar o QR Code aí mais uma vez. E, bom, pessoal, acho que vamos encerrando por aqui, para a gente não passar o tempo, mas em breve a gente anuncia a próxima roda. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, foi super legal o papo, como sempre, e vamos para cima aí para ir tracionando cada vez mais essa comunidade, fechou? Logo mais também deve sair um resumo dessa conversa, gravação e tudo mais, para a galera acompanhar principais insights no LinkedIn, então vamos para cima. Beleza, galera? Valeu, turma. Obrigado. Até a próxima. Vamos, valeu, até mais.